Período do Bronze Final, 1550 a 1200 a.C. Contexto histórico: possível saída dos israelitas do Egito com Moisés, a peregrinação no deserto e o estabelecimento de Israel como povo em Canaã e o período dos juízes na Bíblia. Odre. Os odres têm uma participação recorrente na Bíblia, especialmente na fala de Jesus sobre vinho novo e odres velhos, ou vice-versa. Lucas 5, 37 e 38. Odre era uma espécie de garrafa da época e era feito a partir de couro de animal. Um desses que está em exposição é de cabra. Recipiente de leite e mel, vaso com dois lados ligados a um tubo vazado. Este recipiente era acessível apenas para pessoas com dinheiro. A hipótese de que é colocado leite de cabra e mel de tâmara em cada um dos lados para se fazer uma bebida, fazendo referência ao texto bíblico de Êxodo 3, 7 e 8, onde Deus promete ao povo de Israel uma terra que emana leite e mel, simbolizando abundância e prosperidade. O termo mel provavelmente não se referiria ao mel de abelha, ou não apenas a esse, mas sim o de tâmara. Estela de Merneptah. Merneptah é o 13º filho de Ramsés II e estabeleceu essa estela comemorativa, pois havia vencido a guerra sobre alguns povos. Um desses povos é Israel. É uma das primeiras ou a primeira menção de Israel fora da Bíblia. Foi descoberta no templo funerário de Merneptah e originalmente era de Amenófis III. Há uma inscrição que primeiro pertenceu a esse faraó, e Merneptah escreve na parte de trás. Alguns críticos diziam que Israel era no máximo uma tribo nômade, vagando pelo deserto por volta de 1200 a.C., mas essa estela traz Israel não como nômades, mas como povo de Canaã. Múmia de Ramsés II, considerado um dos mais importantes faraós do Antigo Egito. Ramsés II viveu durante a 19ª dinastia do Egito, 1303 a 1213 a.C., e reinou por volta de 66 anos. Tornou-se um dos faraós com maior reinado da história. Durante o governo dele, o exército passou por uma reformulação. Os guerreiros eram treinados assalariados e recebiam lotes terrestres. Sua grandeza não era necessariamente pelo seu tamanho, faraó baixo, um pouco mais de 1,70 m de altura, e sim pelo seu legado. É improvável que esse tenha sido o faraó do Êxodo, como filmes e desenhos apresentam. A múmia original está no Museu Egípcio, no Cairo. Vasos canópicos. Eram vasos utilizados para guardar os órgãos daqueles que passavam pelo processo de mumificação, e devido à rápida decomposição, os órgãos eram retirados imediatamente. Quando morto, a vítima teria seus órgãos retirados por meio de uma pequena abertura na altura do abdômen, por onde eram retiradas as vísceras, secadas e embaladas em linho e colocadas dentro de pequenos vasos. Quanto ao cérebro, era descartado e o coração era embalado e posto dentro do peito do faraó novamente. Os 4 vasos estão ligados aos 4 filhos de Horus, o deus falcão, e eram feitos de diversos materiais, como calcita alabastro, faiança, calcário ou pedras. Cena de julgamento. A cena original se encontra no Museu Britânico e traz a ideia do julgamento de Hunef, escriba e alto oficial egípcio da 19ª dinastia. Acredita-se que todos os faraós passavam pelo mesmo processo de julgamento, que consiste em: o coração era o único órgão que permanecia no corpo. O deus Anubis, deus da morte, conduzia o faraó para uma balança, e o coração era colocado de um lado e uma pena do outro. Caso o coração fosse mais leve que a pena, o faraó passava para o paraíso. Contudo, caso fosse mais pesado, havia uma besta preparada para matar o faraó nesse processo. Busto de Nefertiti. Descrita como a mais bela mulher do Egito, era esposa de Akhenaton. O fato dela ter apenas um olho pintado não é um indicativo de que ela fosse cega. É provável que o busto tenha perdido a cor de um dos olhos. Outras avarias podem ser vistas, tal como as orelhas quebradas. O busto original está em Berlim. Relevo do faraó Akhenaton. Esse faraó foi responsável por estabelecer o monoteísmo, ou enoteísmo, no Egito. É considerado postumamente um faraó herege. Sacerdotes de outras divindades
detestavam esse faraó. No relevo, a sua figura é grande e está em posição de reverência perante sua divindade, o disco solar Atum. Curiosamente, o nome de Atum, a divindade adorada, está acoplada ao nome do faraó Akhenaton, significado do nome, aquele que louva Atum. Seu nome antes era Amenófis IV. Sarcófago de Tutancâmon. Ele começou a reinar criança, por volta de 8 ou 9 anos, e morreu com cerca de 19 anos. Filho de Akhenaton, o faraó monoteísta ou enoteísta, Tutancâmon tentou retomar o politeísmo, abandonado por seu pai. Provavelmente, o faraó menino é filho de uma relação incestuosa do pai com a tia ou a irmã. Talvez, devido a isso, o faraó possuía algumas deformidades, tais como dentes salientes, quadris largos e pé esquerdo torto. Não há certeza sobre o motivo de sua morte. Existe possibilidade de um assassinato, acidente ou picada de mosquito. Sua tumba foi encontrada praticamente intacta por Howard Carter, egiptólogo e arqueólogo britânico, em 1922, e possuía milhares de artefatos, muitos deles feitos de alabastro ou ouro puro.